O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 14, parte 3. Cristão. Que coisa é essa capaz de nos desviar do caminho? Demas. Há aqui uma mina de prata, e alguns a escavam em busca de riquezas. Se vierem com pouco esforço, poderão juntar para vocês um belo tesouro. Esperançoso. Vamos lá ver. Cristão. Eu não. Já ouvi falar antes desse lugar. O que muitos ali pereceram. Além disso, essas riquezas são um laço para os que a buscam, pois por causa delas se retardam na peregrinação. Depois, dirigindo-se a Demas: o lugar não é perigoso? Não atrapalhou já muitos peregrinos no caminho? Demas: não é muito perigoso, exceto para os descuidados. Mas corou ao dizer isso. Então disse Cristão a Esperançoso: não vamos perder tempo aqui. Continuemos o nosso caminho. Esperançoso. Posso lhe garantir que ao chegar interesse próprio, se ouvir o mesmo convite, certamente se desviará para ver. Cristão. Sem dúvida, pois seus princípios o levam por esse caminho. E aposto 100 contra 1 que ali ele perderá a vida. Demas. Vocês não querem ver então? Cristão respondeu-lhe asperamente: Demas, você é inimigo da vida reta do Senhor, deste caminho, e já foi condenado por um dos juízes de sua majestade quando se desviou. Leia 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Por que quer nos atrair para igual condenação? Além disso, se de fato nos desviarmos, nosso Senhor, o Rei, certamente ficará sabendo disso e nos envergonhará quando estivermos diante dele. Demas bradou novamente que ele também fazia parte dessa fraternidade e que se quisessem esperar um pouco, ele mesmo se poria a caminho com eles. Cristão. Qual é o seu nome? Não é o mesmo pelo qual já o chamei? Demas. Sim, meu nome é Demas. Sou filho de Abraão. Cristão. Pois eu o conheço. Geazi foi bisavô e Judas seu pai. E você seguiu as pegadas deles. Você está usando uma estratagema diabólica. Seu pai foi enforcado como traidor. E você não merece recompensa melhor. Leia 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 20 a 27. Mateus, capítulo 26, dos versículos 14 e 15. Mateus, capítulo 27, dos versículos 1 a 6. Pode estar certo de que, ao encontrarmos o rei, a ele relataremos esse seu comportamento. E assim seguiram seu caminho. A essa altura, interesse próprio e seus companheiros se aproximavam. E, ao primeiro aceno, foram ter com Demas. Contudo, não sei ao certo se ao olhar da beirada lá para dentro acabaram caindo no buraco, ou se desceram para cavar, ou ainda se morreram sufocados lá no fundo pelos gases que comumente brotam da mina. Só reparei que jamais foram vistos novamente no caminho. Assim, Cristão cantou. Demas e interesse próprio. Cães da mesma laia, um chama, outro corre e vai tal qual zagaia, na esperança de participar do mesmo ganho. E é assim que os dois se atolam nesse mundo tacanho. Vi então que, atravessando toda a planície, os peregrinos chegaram a um lugar onde se erguia um antigo monumento bem ao lado do caminho. Diante da visão, os dois se perturbaram devido à sua estranha forma, pois lhes parecia uma mulher transformada em coluna. Ali ficaram, pasmos, admirando a estranha figura, sem saber o que fazer por algum tempo. Esperançoso, então, avistou algo escrito no alto do monumento, escrita de caligrafia incomum, mas, não sendo ele erudito, chamou o Cristão, pois este era culto, para ver se conseguia decifrar o significado. Cristão se aproximou e, após detido exame das letras, descobriu que ali estava escrito o seguinte: lembrem-se da mulher de Ló. Então leu a frase para o amigo e ambos imediatamente concluíram que era a coluna de sal em que se transformara a mulher de Ló, por ter olhado para trás com o coração cobiçoso, enquanto fugia para de Sodoma para salvar a vida. Diante dessa visão tão espantosa e repentina,
Puseram-se a conversar. Cristão: ah, meu irmão, aí está algo oportuno, pois veio em boa hora, depois do convite que Demas nos fez de subir para ver a colina do lucro. Se tivéssemos de fato subido até lá, como ele queria e como você estava inclinado a fazer, meu irmão, certamente seríamos agora espetáculo para os que vêm depois de nós. Esperançoso: sinto muito por ter sido tão insensato. E isso me faz imaginar por que não estou agora com a mulher de Ló. Pois qual a diferença entre o pecado dela e o meu? Ela apenas olhou para trás e eu desejei ir lá ver. Ah, bendita graça, que eu me envergonhe sempre de um dia tal ideia ter encontrado abrigo no meu coração. Cristão: é bom que prestemos muita atenção ao que vemos aqui, pois nos será útil no futuro. Essa mulher escapou de uma condenação, pois não morreu na destruição de Sodoma, mas pereceu em outra. Como podemos ver, transformou-se em uma coluna de sal. Esperançoso: é verdade, que ela nos seja ao mesmo tempo alerta e exemplo. Alerta para que evitemos o seu pecado ou um sinal de que o juízo destruirá os que não se deixarem deter por esse alerta. Assim também Coré, Datã e Abirão, com os 250 homens que pereceram por causa do seu pecado. Tornaram-se sinal ou exemplo de alerta aos outros. Mas, acima de tudo, me espanta uma coisa: como Demas e seus companheiros podem se mostrar tão confiantes na busca daquele tesouro, quando essa mulher, só por olhar para trás, pois está escrito nas Escrituras, não dizem que ela deu sequer um passo fora do caminho, se transformou em uma coluna de sal? Pois o juízo que a destruiu, de fato, fez dela um exemplo visível do lugar onde eles estão. Afinal, para que eles a vejam, basta erguer os olhos do chão. Cristão: eis aí uma coisa realmente intrigante, que sugere que o coração desses homens encontra-se em situação desesperadora. Não consigo imaginar melhor comparação para eles que os ladrões que roubam diante do juiz ou que arrancam bolsas debaixo do patíbulo. Disse dos homens de Sodoma que eram pecadores irrecuperáveis. Leia Gênesis, capítulo 13, versículo 13. Pois pecavam perante o Senhor, ou seja, à vista dele. Apesar da bondade que Deus lhe demonstrara, já que a terra de Sodoma era, então, como o jardim do Éden. Isso, então, incitou mais a ira divina e tornou o castigo de Sodoma tão ardente quanto o fogo do Senhor do céu pôde fazê-lo. Nada mais racional senão concluir que aqueles que, como estes, pecaram à vista de Deus, apesar de todos os exemplos dados continuamente para preveni-los, com certeza merecerão juízo dos mais severos. Esperançoso: sem dúvida nenhuma você disse a verdade, mas grande é a misericórdia que nos cobre, porque nem você e nem eu nos transformamos em exemplo disso, principalmente eu. Isso nos dá oportunidade de agradecer a Deus, de temê-lo e de jamais esquecer da mulher de Ló.